Então, graças e paz a todos, um bom dia. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2, capítulo 58, que tem como tema a fé. E conosco está a nossa querida irmã Giovana, da Associação ABA. Com você a palavra. Bom dia a todos. Hoje vou falar um pouco começar falando sobre a definição de fé. Então, a fé salvadora deve ser ensinada, o livro Mente, Caráter e Personalidade diz que a fé deve ser ensinada, porque tem pessoas que não sabem nem o que é fé, tem pessoas que não sabem nem o significado da palavra fé. E a definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus. Se não se entregar de todo, não é uma fé verdadeira. Tem que se entregar por inteiro, não pode ter reservas. Se você falar assim, mas eu vou fazer isso, vou me entregar um tanto e deixar um tanto, não vai resolver. Não é uma fé completa. O crente confia a alma e o corpo a Deus, e com convicção pode dizer, Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei. E Jesus Cristo, de fato, vai guardar. Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Todos os que isso fizerem serão salvos para a vida eterna. Então, se a gente confiar a Deus de corpo e alma, a gente será salvo. Mas se a gente não confiar, a gente não será salvo. Haverá a certeza de que a alma foi lavada no sangue de Cristo. Porque quando a gente confia, a gente sabe, que Jesus derramou o seu sangue, foi morto na cruz, por nós, por todos. Mas tem pessoas que vão rejeitar, tem pessoas que vão preferir mais adorar uma imagem, tem pessoas que vão adorar mais uma televisão, tem pessoas que vão adorar mais a sua casa, tem pessoas que vão idolatrar seu filho, ele é lindo, ele é bom, gosta de mim, ele faz tudo certinho, Então vai adorar, deixar de adorar a Deus para adorar seu marido. Meu marido é perfeito, ele me ama, ele faz isso por mim, ele busca, se eu mandar ele lá, não sei aonde ele vai, então vai estar adorando mais o marido ou o filho ou isso do que a Cristo, E aí não vai dar a salvação e a vida eterna. Não vai haver a certeza de que a alma foi lavada, no sangue de Cristo. Vai deixar se levar por outros deuses. Mas quando a gente tem fé, a gente tem a certeza de que a nossa alma foi lavada no sangue de Cristo e revestida com a justiça, sendo preciosa à vista de Jesus. Nossos pensamentos e nossas esperanças estarão no sangue, no segundo advento de nosso Senhor Jesus. Este é o dia em que o juiz de toda a terra recompensará a confiança de seu povo. Quando Cristo virá, aqueles que se entregaram de corpo e alma a Deus, não viveram para si, o seu próprio eu gosto de assim, eu quero fazer assim. Não pode ser assim, A gente tem que se entregar. Se é dessa forma que Jesus quer, por mais que sofra, por mais que a gente perca, porque para Deus, para a gente perder com Cristo é ganho, então a gente tem que viver em Cristo. E o segundo definição de fé é que a fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Se Deus nos ama, morreu por nós, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, então a gente tem que ter a fé, a confiança nele, que Ele não vai deixar nada ruim acontecer conosco, Se a gente estiver passando por alguma coisa, não é porque é ruim para nós, é porque temos que passar por aquilo para a gente ter mais determinação nas coisas de Deus, para a gente
tem mais amor a Deus. Porque, às vezes, se estiver tudo bem, a gente vai sair para outros lados. E se a gente estiver passando por algum problema em casa, na família, ou no comércio, ou com finanças, né? Ali é para a gente se firmar mais com Cristo. Assim, ela nos conduz a escolher o seu caminho, em vez de o nosso próprio, tá vendo? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, é porque é para a gente dar mais um passo em direção a Cristo, e não viver nas nossas próprias confianças, né? Em lugar da nossa ignorância, Jesus nos dá a certeza da sua sabedoria. Em lugar da nossa fraqueza, aceitar a sua força. Em lugar da nossa pecaminosidade, a sua justiça. Nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dele. Se a gente trocar a nossa ignorância pela sabedoria de Deus, seremos mais felizes. Se trocar a nossa fraqueza pela sua força, né? Se trocar a nossa pecaminosidade pela justiça, seremos mais felizes. Pode não ser feliz agora, mas vai ser feliz depois, né? Quando a destruição vier, quando Satanás estiver sendo destruído, a gente vai estar como? Lá na glória. Então, a gente não pode pensar só, ter uma visão curta, só desse momento aqui agora, né? De eu estar em uma casa lindíssima, belíssima, e só viver aquilo ali, não ir lá ajudar um pobre, não ir lá à igreja, não se entregar de todo o coração, não se batizar. Não pode ter só essa visão. Tem que ter uma visão, né, mais à frente, quando Jesus voltar, né, no grande dia, como será? A gente tem que imaginar lá no céu, a gente lá no céu, como vai ser? Né? Todo momento a gente tem que estar com o nosso pensamento centrado em Cristo, vivendo como se a gente um dia vai estar lá. A fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Tantas vezes, né, que a gente se vê assim, triste ou decepcionado com alguma coisa, mas é simples se a gente colocar nosso pensamento todo voltado para Deus e Jesus ali operar, né? Então, o resultado vai ser como? Vai ser poderoso, vai ser um resultado bom. Tem gente que pensa que o ser humilde, ou ser manso, ou ser obediente é ter fé. Não é. A humildade, a mansidão, a obediência não são fé. São, porém, os frutos da fé. Né? A fé é você confiar de todo o seu coração, sem ver que vai acontecer aquilo, mas que vai acontecer, saber, ter a certeza de que vai acontecer. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Se a gente não está vendo, mas a gente está confiando, Deus ali, ele sabe. Então, ele tem a hora e o momento de acontecer. Então, a gente tem que se apegar a isso, a nossa confiança em Deus. A fé dá confiança própria. Estas coisas é o relato da confiança de Paulo, né? Quando Paulo estava nas suas pregações e não foram escritas meramente para que pudéssemos ler e admirar. Tudo foi escrito para que a gente também pudesse crer, né? Mas para que a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus possa operar em nós. Será que Deus mudou? Deus não muda. Deus é o mesmo do início, né, de antigamente e de agora. É o mesmo Deus. Aquelas pessoas de antigamente, né, que tiveram fé, como Abraão, como Jacó, como Moisés, e tantos outros que venceram, atravessaram o rio, na mesma hora que foram passar, com a fé, a certeza que Deus estava com eles,
que o mar se abriu, foi Deus que abriu, por causa da fé que eles tiveram. Né? Não viram, eles não viram, mas eles tiveram a certeza. E ali, então Deus não muda, eles também estão conosco hoje, de maneira não menos assinalada do que ele operava naquele tempo, fará hoje onde quer que haja corações de fé, que sejamos os condutores de seu poder. Ele só quer saber se a gente confia, se a gente se entregar, se a gente confiar, ele vai agir da mesma maneira, né? Da mesma forma que ele agiu em outras situações, né? Que a nossa situação não é igual à de Abraão, nossa situação não é igual à de Jacó, mas tem a situação. Então, devemos ter também a fé. E Deus está esperando isso de nós. Que sejamos os condutores de seu poder. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, né? Se a gente tiver fé, a gente vai dizer como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:13, que foi o versículo que foi lido, né? Naquele que me fortalece. Tudo posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se a gente não tiver fé, como a gente vai dizer isso? Como a gente vai testemunhar? Como a gente vai falar uma palavra de ânimo para outra pessoa que está vindo agora para a igreja? Se a gente não tem fé, como é que a gente vai falar isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente só vai falar se a gente tiver fé e acontecer, né? De o poder de Deus vir sobre nós e a resolver aquilo que a gente está para resolver. A fé é necessária a cada passo do caminho. Necessita-se de fé nas pequenas coisas da vida, tanto como nas grandes. Quando eu comecei logo na reforma, assim, eu não sabia fazer as comidas, né? Era bem complicado, porque eu não sabia fazer nem comida de nenhum tipo de comida, porque minha mãe, eu não fui ensinada a fazer comida, porque logo quando eu tinha 10 anos de idade, eu caí de um balanço, e aí eu fiquei sem andar, dos 10 anos até quase 17 anos por aí, sem andar. E aí, meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, é que me carregavam no colo para os lugares. Eu ficava na cama muitas das vezes, né? Era de um hospital para outro, era de um exame, era isso e aquilo, sentindo dor na perna. E eu não fazia comida, não sabia o que era fazer arroz, o que era fazer comida, feijão, não sabia nem o que era isso. Até da escola eu parei um pouco, aí depois, quando eu voltei, eu fui estudar, né? Hoje eu sou professora formada e eu fui dar aula, não sabia o que era fazer comida. E aí, para eu fazer comida, quando eu me passei para a reforma, aí toda vez que eu ia fazer comida, eu tinha que ajoelhar antes de falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não sei fazer nenhum arroz. Quanto mais uma verdura, descascar isso e aquilo. Nem comer, eu não sabia nem comer, porque minha comida, quando eu estava doente, depois que eu fiquei sã e tudo era um pouquinho de arroz com um pedacinho de carne. Se tivesse um pedacinho de nada de tomate na minha comida, eu tirava um pedacinho de cebola, por menor que fosse, eu tinha que tirar. Ainda achava ruim quando tinha. Falava, para que isso? Eu não gosto que botou, não sabe que eu não gosto. E aí foi tão difícil, mas aqui diz assim, ó, que necessita-se de fé nas pequenas coisas da vida. Não só nas grandes, mas nas pequenas também. E hoje, para honra e glória de Deus, eu sei fazer todo tipo de comida, né? Vegetariana. Então, para honra e glória de Deus, a gente não pode se apegar, né, àquilo que a gente não pode fazer, mas às que Deus pode fazer por nós. Em todos os nossos interesses e ocupações diárias, a força amparadora de Deus se nos torna real, por meio de uma confiança perseverante. Tão certo como o orvalho está na bolota, o dom de Deus está em suas promessas. E se ele prometeu, a gente vai duvidar? A gente tem que ter fé, crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que ele vai suprir. Pode ser pequeno, pode ser grande, qualquer coisa que a gente esteja ali naquele momento. Né? Se a gente perdeu alguém, se a gente perdeu algo, né? Deus vai suprir. Se recebemos a promessa, temos o dom. Se a gente recebeu a promessa, ele vai
fazer por onde ali se cumpra, né? A mente deve ser educada a ter fé. A fé opera por amor e purifica a alma de todo o egoísmo. Assim, a alma é aperfeiçoada em amor. E, havendo achado graça e misericórdia, mediante o precioso sangue de Cristo, como podemos deixar de ter fé? Termos e misericordiosa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A gente só vai ser salvo se a gente tiver fé, né? E isso não é dom nosso, é dom de Deus. Se a gente, ele vê quando a gente está se dedicando aos estudos, quando a gente está se dedicando a ajudar alguém, quando a gente está se dedicando para aprender mais da reforma, para deixar de aquelas coisas que a gente começou, que a gente tinha, para a gente está se dedicando, Deus sabe. Então, quando a gente está se dedicando, aí ele aumenta a nossa fé a cada dia, aumenta a nossa fé, né? Quando ele pediu a Abraão para sair dali da parentela dele, o que ele fez? Imediatamente. Aí foi aí que Deus foi aumentando a fé dele, porque ele viu a disponibilidade, ele não... não, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Né? Não, ele não fez isso. Então, Deus vê o coração, Deus sabe ele lê nosso pensamento, ele conhece até quantos fios de cabelo na nossa cabeça tem de todos. Então, ele vai aumentando gradualmente a nossa fé pela nossa forma que a gente vai também aceitando a Cristo, né? Se a gente aceita, né, tudo, a nossa fé é maior. Se a gente aceita só um pouquinho, só lê um pinguinho e sai e vai embora. Não faz o culto direito, sai e vai embora. Faz o culto de qualquer jeito, vai embora. Dá mais importância a dinheiro e vai embora. Então, como é que a gente vai ter fé assim? A nossa fé vai ser vacilante. Por isso, a mente deve ser educada, né, a ter fé, em vez de nutrir a dúvida. Se você tem dúvida, você não tem fé. Suspeita e ciúmes, tem ciúmes, não confia em Deus, não confia nas pessoas, e aí, então, sua fé é vacilante. Somos muitos inclinados a olhar os obstáculos, né, como impossibilidade, mas não devemos olhar os obstáculos, devemos confiar em Deus. Os obstáculos estão aí justamente para saber se você é fervoroso ou não. E aí você vai ser fervoroso ou vai se deixar pelos obstáculos? Não pode, né? Tem que ser fervoroso em todo o tempo. Aqui tem uma passagem que diz assim. Tem uma passagem aqui na Bíblia que diz assim, em Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Né? Todos os antigos alcançaram testemunho. E nós vamos alcançar ou não? Vamos só dizer que temos fé, mas não vamos resolver, né, nossas coisas. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? Tem pessoas que não acreditam que Deus falou e tudo se formou, haja luz, e a luz apareceu. Né? Tudo foi Deus que fez através da sua palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Se a gente também tiver fé, Deus hoje também está disposto a nos tornar justos. Pela fé, Enoque foi transladado. Qualquer pessoa pode ser transladado, se tiver fé, se tiver união com Deus, se viver do lado de Cristo, deixando com que Ele possa lhe ajudar, né? Se entregando, que ele deixou claro que quando ele vir, algumas pessoas serão transladadas sem ver a morte. Ainda tem tempo. Será que ele ia falar uma coisa dessa e depois não cumprir? Ora, sem fé é impossível agradar
a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus está disposto, né, a nos ajudar a cada dia, a cada passo nosso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se hão de vir, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Ele não viu nada, ele só ouviu Deus falando, né? E ele preparou, e o povo chamando ele de louco, chamando ele de doido, né? Todo o tempo ali, mas ele estava ali firme. Nenhum momento ele voltou para trás, nenhum momento ele falou assim, não vou parar, eu vou parar, porque eu não estou vendo sinal de chuva. Nenhum momento ele falou isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele nem sabia se lá tinha mato, se lá tinha casa, se lá tinha nada, mas ele foi. Pela fé, habitou na terra da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, devemos ter fé, né? Assim como todos esses que tiveram fé e muitos outros, né? Tiveram também. Nós devemos ter fé que o Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja no nosso coração. Cada passo nosso. Não é fácil. A vida de Jesus nunca falou que aqui é fácil. Não é. Mas a gente vai ter fé e tudo vai ser bom na nossa vida hoje, se a gente já começar a botar em prática, e muito mais quando Cristo voltar. Amém? Amém.